Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai começar falando aí um pouquinho sobre a situação dos dois principais clubes de São Paulo, que é o Corinthians e também o Santos, né, que vai jogar daqui a pouquinho aí pelo Campeonato Brasileiro, né, um clássico, famoso clássico dos desesperados, porque os dois times estão muito ruins e tem grandes chances aí de ser rebaixados, né? Muitas pessoas falam que o Santos e o Corinthians não serão rebaixados, mas a grande verdade é que os dois times estão em posições muito desconfortáveis e pode sim ser rebaixados para a Série B. Eu já peço para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante para nós deixar a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Então o Corinthians hoje está em 14º lugar com 36 pontos e o Santos está em 16º lugar com 33 pontos, né? Lembrando que o Goiás está com 32 pontos e o Vasco com 30 pontos. Então está muito embolado. Tanto o Corinthians quanto o Santos tem sim chance de ser rebaixados para a Série B, ou um ou outro, ou até os dois. Então pode acontecer. Muitos dizem que o Santos tem mais chance de ser rebaixado porque está 3 pontos atrás. Mas lembrando que ainda tem 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro e muita coisa pode acontecer até lá. O Santos tem uma série de jogos muito difíceis, o Corinthians uma série um pouquinho menos complicada, mas mesmo assim tudo pode acontecer. O Corinthians pode perder pontos contra equipes muito grandes e o Santos a mesma coisa, então tudo pode acontecer. Está bem complicada a situação dos dois, né? É um clássico muito importante, o jogo daqui a pouquinho aí 6h30 da tarde, por causa que esse jogo, se o Corinthians vencer, ele vai para 39 e ele fica bem afastado aí do rebaixamento, e é um grande salto aí para poder escapar da Série B em 2024. Já o Santos, se vencer, vai para 36 pontos, né? Empata com o Corinthians, número de pontos. E também, muito importante, é esse jogo que está rolando até no momento, aí está 0x0, né? Entre Goiás e Vasco da Gama. Esse jogo aí, se o jogo terminar empatado, é um bom resultado para o Santos e para o Corinthians, porque sendo assim, o Goiás ficaria com 33 pontos e o Vasco com 31. Se acontecer aí do Santos vencer, vai para 36 e já dá uma saltada aí, né, na tabela. E o Corinthians nem se fala, se o Corinthians vencer vai para 39, aí já fica bem lá na 12ª, 11ª colocação, já melhora bastante a situação do Corinthians. O ruim nesse caso é se esse jogo entre Goiás e Vasco terminar com um dos vencedores e o jogo entre Corinthians e Santos terminar em empate. Aí vai embolar bastante, porque é uma suposição: se o Goiás vencer esse jogo vai para 35, e se terminar empatado o jogo entre Corinthians e Santos, o Santos já entraria para a zona de rebaixamento e o Corinthians ficaria com 37, bem encostado aí no Goiás. E se o Vasco ganhar, também vai dificultar bastante, porque o Vasco ganhando vai para 33, o Santos perdendo ou empatando ficaria com 33 ou 34, talvez até fora da zona de rebaixamento, mas mesmo assim o Santos ficaria muito colado. E lembrando que ainda faltam 10 rodadas para o Campeonato Brasileiro, então o campeonato não acaba hoje, ainda tem muita coisa pela frente, mas o objetivo principal aí do Santos e do Corinthians e do Vasco e do Goiás, são os 4 times que estão aí lutando, né, para não ser rebaixados, é tentar pontuar o máximo possível, principalmente em casa. E se conseguir pelo menos vencer em casa e empatar fora, ou ganhar em casa e perder uma fora, também não tem problema. O importante é a cada 2 partidas pelo menos pontuar 3 pontos em alguma das 2 partidas, porque o que não pode acontecer é o time jogar 2 partidas e não conseguir uma vitória entre essas 2 partidas. Então, ainda mais o Santos e o Corinthians, são times tradicionais, são times grandes aí do futebol brasileiro, podem sim ser rebaixados. Eu acho que a chance hoje do Vasco e do Goiás ser rebaixados é maior do que a do Santos e do Corinthians, mas pode acontecer sim, isso pode acontecer e tem que tomar bastante cuidado. Até muita gente pode falar, mas e aí o América Mineiro e o Curitiba? Esses dois, infelizmente, né, não estão matematicamente rebaixados, mas estão aí com seus 21, 22 pontos. Está muito atrás, né? Está mais de 10, 12 pontos atrás dos outros times e tem que tirar uma diferença gigantesca. Eu não acredito que tanto o América quanto o Curitiba conseguirão escapar da 2ª divisão. Para mim, o América Mineiro e o Curitiba já sim estão rebaixados, né? Vão jogar a Série B em 2024. Os times estão muito atrás na tabela, todo respeito, mas para mim não tem como tirar essa diferença gigantesca. Já no caso do Vasco e do Goiás, estão aí 2, 3 pontos de diferença
do 16º colocado, que é o Santos no momento. Então ainda tem plenas condições aí dos times conseguirem escapar da Série B. Mas está muito acirrado, tem muita coisa pela frente. O Santos vai jogar contra equipes fortes ainda, vai pegar várias equipes fortes e vai ter que jogar e melhorar e superar muito essa situação, né? Até o momento aí o Marcos Leonardo está jogando muito bem, é o vice-artilheiro do campeonato, está conseguindo ajudar demais o Santos. Até eu vi esses dias no programa do Neto, aí no Donos da Bola. Se não fosse o Marcos Leonardo marcando essa quantidade de gols que ele marcou, se não me engano até o momento aí foi 13 gols, o Santos hoje estaria aí com seus 25, 24 pontos, estaria praticamente aí também rebaixado para a Série B, ou seria muito difícil conquistar aí essa permanência na Série A em 2024. Então, a situação do Santos é muito complicada, né? A situação do Corinthians também é muito difícil, mas eu vejo que a situação do Santos hoje ainda é um pouco mais difícil que a do Corinthians, e hoje o Corinthians tem uma chance muito importante de jogar, né, em casa contra o Santos, apesar de ser um clássico, um jogo muito difícil, né, não tem aquele favorito, mas o Corinthians ainda joga em casa e está 3 pontos na frente. Então, se hoje terminar o jogo com um empate, vai ser pior para o Santos do que para o Corinthians, porque se hoje o Santos empatar e o Goiás vencer, por exemplo, o Goiás já passa o Santos na tabela. Então hoje o melhor resultado para a equipe do Corinthians ou do Santos, né, além da vitória entre os dois, é um empate entre Goiás e Vasco, porque esse jogo são duas equipes que estão lutando diretamente aí contra o rebaixamento, duas equipes que, se terminarem empatadas, vai complicar demais a situação do Goiás e também do Vasco. O Goiás está jogando em casa, se não me engano, então o Goiás tem esse leve favoritismo, está na frente do Vasco, mas o jogo é muito importante, né, que possa ser vencido, ainda mais que está jogando em casa. Então a situação do Brasileirão está muito em aberto ainda, na minha opinião. Corinthians, Santos, Goiás e Vasco ainda estão lutando, tem o Bahia também na história aí, então, né, tudo pode acontecer ainda. O Bahia perdeu do Palmeiras ontem, então tem muita coisa para acontecer, e essas 5 equipes ainda podem cair para a Série B, sim, tem grandes chances, né? Lógico, o Goiás e o Vasco um pouquinho mais, porque estão na 17ª e 18ª colocação, mas ainda pode acontecer aí até do Corinthians ser rebaixado, o próprio Santos, o próprio Bahia. Então tem que esperar mais um pouquinho, pelo menos mais umas 5 rodadas aí, a gente vai ter uma noção do que pode acontecer. Até lá tudo pode estar diferente, o Santos pode estar aí na 11ª colocação, o Corinthians em 10º, ou afundar e o Santos cair para a 18ª colocação e ficar muito perto da Série B. Então tudo pode acontecer. Até o momento a gente não tem muito o que falar, né? Mas a situação do Corinthians e do Santos é muito decepcionante, porque são dois times multicampeões aí que estão numa situação bem complicada. Então eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante, deixar a sua opinião aí entre esse jogo Corinthians e Santos, quem vence a partida, ou se vai rolar um empate, o que vai acontecer nesse clássico. Então é isso aí, galera, até a próxima e valeu!